Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Digitalize, esse portal de acesso a muito conhecimento feito por profissionais executivos que já produziram resultados positivos nesse ecossistema digital que a gente frisa, e eu quero que você entenda que não é só usar as novas tecnologias, é muito mais que isso, é um novo jeito de fazer as coisas, gestão, processo, cultura. A gente está no momento de inflexão na economia e na sociedade. Quem está guiando tudo isso é quem está executando sob essa égide, esse novo contexto, esse novo jeito. Então a gente traz aqui pessoas que estão já executando. Pelo menos aqui você tem a certeza que está ouvindo alguém que tem credibilidade, que tem autoridade no assunto, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que em forma de conversa você vai aprender bastante, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o futuro da área de legal, área jurídica. Ah, parece muito tradicional? Não. Ela vem mudando drasticamente até pelo perfil de demanda das empresas que estão guiando todo o mercado. E eu não poderia deixar de convidar aqui o Vinícius Sala, que é um veterano nesse ecossistema digital aqui brasileiro, já trabalhou em empresas transnacionais. Mas, Vinícius, embora eu te conheça, a nossa bolha toda te conhece, por favor, faz um histórico teu aí, se apresenta, contando aí a sua trajetória, onde você está agora. Boa, obrigado, Vitor, pelo convite. É muito bacana esse movimento e poder contribuir um pouco aqui com o que eu aprendi e aprender dos outros também. Eu comecei, assim, fiz carreira em empresa tradicional até 2015 e aí eu recebi um convite inusitado para me juntar a uma empresa que depois ficou grande demais, chamada Uber do Brasil. Para liderar ali o jurídico corporativo da companhia, então tudo que não era as disputas regulatórias acabava ficando comigo. E ali eu acho que eu me encantei um pouco com esse lance, né? Era engraçado na época porque não era conhecida, então falava muito com a minha mãe, falava, pô, você vai largar esse emprego nessa multinacional para ir para startup, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, nem eu sei o que eu vou fazer lá, eu vou tentar fazer o que eu sempre faço, que é o melhor de mim. E, poxa, acho que teve uma jornada muito boa. A gente começou a Uber ali lançando a 4ª cidade, só tinha Uber Black, não tinha Uber X, e conseguimos ali com um time muito sólido, uma turma que queria fazer acontecer, transformar o Uber um pouco no que é hoje. Então lançamos lá todas as capitais, mais de 80 cidades, Uber for Business, Uber Eats e toda a jornada. E aí, em dado momento, quis traçar voos mais altos e diferentes e fui pro Gympass também nessa jornada de internacionalização. E nessa de internacionalizar, começamos a consolidar outros países, enfim, uma jornada que foi bem legal. O Gympass hoje que chama Well Hub, e eu conheço a semente desse produto, que não é só um passe de academia, é um lugar de bem-estar. E fiquei muito feliz de olhar pela janela do lado de fora a mudança e muito propícia, acho que pelo mundo que a gente vive, um mundo em inflexão, um mundo com muita demanda, um mundo com uma pressão muito alta. Acho que é um grande acerto lá que a equipe fez. E também, em dado momento, vou para a Incognia, com uma missão de internacionalizar a companhia e levar ela para os Estados Unidos e vender. Casava muito com o meu momento acadêmico, eu tinha acabado de fazer um mestrado fora do país, tava feliz pra caramba, queria usar o que eu aprendi e tal, falei, pô, vamos tentar. E conseguimos levar, e agora tô na Pet Love. E aí, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fanático pelo meu cachorrinho, é o Nino. Eu falo que é um cachorrinho porque é assim que eu trato ele, mas é um cachorrão, ele tem 27 quilos e consegue me abraçar toda hora que chego em casa. E nessa jornada fui trabalhando, assim, os projetos eles apareceram e eu me dediquei, me joguei, fui fazendo, e a hora que eu vi passaram 9 anos e eu tô ainda no ecossistema, vendo muita gente entrando, muita gente já no seu 2º, 3ª startup e todas ali com uma história bacana. Então esse é um pouco do eu. E no final eu gosto sempre de contar, eu por ocasião ainda sou advogado, mas acho que o papel do advogado ainda mudou muito do que era
quando eu me formei aí há 10 anos atrás. Total. E a nossa história, acho que tem algumas coisas que são muito semelhantes, elas se cruzam em vários momentos, né? Você falou assim, pô, que a sua família falou, mas que você vai para uma startup, que história é essa? Eu passei por isso também, porque eu tava trabalhando em consultoria, eu tava morando fora para ficar com a minha esposa, larguei tudo, e aí tudo que eu tinha cabia num lençol. Eu joguei no chão o lençol, botei tudo lá dentro, sabe aquela trouxinha do Chaves, botei atrás nas costas. Aí fui parar numa portinha de uma empresa pequenininha, cheguei em casa, ó, eu vou aceitar, hein? Vai aceitar? O que faz? Expliquei. Então, assim, a galera, minha família, hoje minha esposa, né? Mas era minha namorada, falou assim, pô, sério mesmo? Você vai largar uma consultoria para trabalhar numa empresa que entrega pizza? Falei, tá bom. Entregar pizza, assim, era o iFood, cara. E a minha mãe falava assim, cara, o Vitor tá muito apaixonado, não é possível, ele tá muito doidinho, porque ele vai ganhar menos. Os caras nem falaram direito que área que é, o que faz o quê e tal. Pô, é uma pizzaria, não é? Foi muita loucura, assim. Mas foi aquela geração lá que, pô, foi a primeira geração, eu digo que foi a geração que a Uber é internacional, né? Mas a geração garagem que deu razão para uma outra geração que veio seguinte, que é basicamente os profissionais acabam sendo derivados dessa primeira geração. Aí a segunda faz a terceira faz a quarta, e é um grandíssima pracinha, né? Parece que todo mundo se conhece ali, né? Dos sêniors, todo mundo ali é a pracinha. A pracinha continua aumentando bastante, mas acaba sendo assim, as mesmas caras, as mesmas pessoas, porque é muito da questão de cultura, gestão. E aí tem uma coisa que acontece muito nessas empresas, que parece que tem um mosquito que pica, que você vicia, e aí ele pode te viciar tanto para você ir para outras empresas com o mesmo jeitão, quanto para empreender. Pô, tá cheio de amigo meu aí que trabalhou no iFood que tá empreendendo. E o cara não era um empreendedor lá dentro do iFood, era de outra área. E aí o cara tá indo bem pra caramba, né? Mas começando por aí, o que você acha que tem uma matriz assim de comum nessas empresas do ponto de vista de gestão? Porque hoje você é muito mais do que legal, você é um grande gestor. O que você acha que tem em comum assim? Quando eu olho para essas coisas, o que é muito comum em todas elas é que é um grande projeto num grande sonho. Então, você não sabe o que é o dia de amanhã, mas você vai ter uma entrega, você vai querer fazer as coisas acontecerem, você vai querer que as coisas deem certo, e você vai trabalhar para isso. E muitas delas ali num lugar de quebra de paradigma, né? De, melhorar um ativo subutilizado, ou, entregar uma tendência, né? Eu gosto muito de falar da Pet Love como um baita exemplo de tendência, né? Um dado que a gente conversou. No país, são 164 milhões de pets. Para fazer um comparativo, existem mais pets do que toda a população brasileira até 50 anos. E o que é isso? É uma quebra de paradigma. Então você vê que a companhia está percebendo um cenário que se forma, que o pet saiu do quintal, está na sua cama, que ele tem uma importância maior na sua carteira, e que você vai querer entregar carinho para ele. E aí você vai ver e falar, poxa, eu quero estar nesse lugar? Eu quero. Eu quero viver essa jornada? Eu quero. E aí, quando eu volto para as outras experiências, o que há de comum? Quando eu entrei no Uber, o que eu vi? Eu falei, poxa, 2015, auge da crise econômica, desemprego no céu. O que eu posso fazer de diferente, né? Assim, vamos fugir do óbvio. Eu tinha milhares de motoristas que dependiam daquela plataforma para levar dinheiro para casa. Será que eu não posso trabalhar, entregar uma coisa que é legal, que vai me divertir, e garantir que alguém também me pague para fazer isso? Poxa, e aí quando você vê, você sempre tem esse contexto. É um problema que você está tentando resolver, ou é um projeto de longo prazo que a companhia se posiciona para. E aí o que é em comum em todas elas é
tem um porquê óbvio da companhia. Então, o Gympass, o slogan dele é o sedentarismo é o novo cigarro. Então, putz, isso aqui vai matar muita gente. Como é que a gente faz? E em 2018 isso não era super óbvio como doença mental hoje é na tendência. E o Gympass estava olhando para isso, né? E o Well Hub vem a convergir nessa agenda. Então, tudo isso mostra o quê? Uma força que existia, que atraiu vários profissionais com um perfil parecido, por isso que tem um pouco dessa pracinha de cidade do interior ali que você conhece todo mundo, porque também te dá uma abertura para construir muita coisa. Porque muito do que você sentou para fazer lá, você não sabe. Ninguém sabia o que seria o futuro do Uber. Se o Uber seria uma franquia, seria um marketplace, seria uma intermediação, seria compra e revenda. Que modelo que a gente quer usar aqui? Não sei. Vamos testar, vamos conhecer, vamos aprender. Eu acho que esse jeito de pensar, de estar aberto para fugir do óbvio, mas entendendo o sistema, é uma característica comum. E aí você junta com o projeto, acaba atraindo esse perfil de profissional e é o que me atrai. Então, vou me perguntar, fala, putz, que faria você sair de onde você está hoje? Um projeto mais legal. Enquanto não aparecer um projeto muito mais legal, eu tô aqui porque isso é muito bom. Então, esse é um pouco do jeito que eu penso. É isso. Tem uma coisa dentro dessas empresas também que foge do normal. Pô, eu fiz administração, me formei na USP. Aí, lá, você aprende em várias situações de formas diferentes. Que a empresa, ela precisa ser o máximo lucrativa possível, até aí tudo bem. E aí, para isso, ela tem que ser o mais eficiente possível. Aí, para você ser eficiente, você tem vários caminhos. Um deles também é você cortar um monte de custo ali. Blá, blá, blá. Então, desde o minuto zero, a pretensão é essa. Aí vem uma galera, internacionalmente, não é só no Brasil, com teses de, eu tô assumindo que eu vou ter prejuízo em 5 anos e a minha tese é de converter isso a partir do 5º ano. Que não é trivial. Você vai falar assim, porra, mas que história é essa? Você está assumindo que você vai ter um preju tão grande em tanto tempo? Então, assim, foge do comum isso, e essas situações também, elas, aqui no Brasil, elas existem, então existe isso, só que receber essa informação, dependendo do contexto, muda. Então, lá no início, no nosso início lá, sei lá, o Uber entrou em 2014 no Brasil, em São Paulo. 2014 até pré-pandemia foi uma festividade só também, porque teve muito recurso, mecenas internacionais, fundos, aportando e tal. Então, teve muito cash burn da galera tal, para conquistar mercado, para um contexto mais atual, que é assim, vamos agora arrumar a casa. E aí vai arrumar a casa, tal, mas mantendo, sim, o propósito da tese. E a tese casa com o que você falou, que é sempre olhar no primeiro minuto zero para a geração de valor para aquele cliente, para aquele mercado. E não necessariamente olhar, tem o cliente, eu vou olhar para a dor num segundo momento, deixa eu olhar para o lucro. Aonde que eu vou rentabilizar mais? Que é um pouco o que você estava comentando. E outra coisa que eu vejo bastante, assim, eu vejo em cada executivo que vem aqui, que é um sentimento de dono. Que é o cara se sentir empoderado de maneira tão grande ali para as coisas que está fazendo, que foge também do tradicional, aquele microgerenciamento, aquele negócio assim, faz isso desse jeito. Não, você é responsável pela área, então, cara, você vai ser cobrado por isso, obviamente. Mas assim, me dá então os caminhos. E aí faz acontecer. E por fim, não menos importante, uma sequência de avaliações bem mais curtas, 6 meses. Antes as empresas não avaliavam em 6 meses. Só que com mudanças repentinas no meio do caminho, cara. Eu lembro no Gympass, que você citou agora, o Well Hub, ele começou como voucher, e eu fui um dos primeiros clientes, tá? Eu ligava para ele, o cara atendia da casa dele, porque eu comprava um voucher para uma diária. Era, 100% B2C.
Depois pivotou para B2B, acompanha essa história aí também. Mas veja, começou de um jeito, faz outro. Pô, olha, em todos esses anos, eu acho que eu mais trabalhei em projetos que não deram certo do que deram certo. Mas os que deram certo, deu muito certo. Como é que você vê esse tipo de contexto ainda relacionado a momentos de empresas e setores? Porque tem setores que você está inaugurando o novo mercado, por exemplo, serviço de transporte individual de passageiros. Beleza, inaugurei o novo mercado. Não existia. Existia o táxi, que é uma autorização pública dada, que você tem que esticar o dedo, tem que ligar. Outra coisa é você pegar todo um ativo aí subutilizado, digamos assim, ou seja, uma pessoa dentro de um carro e botar mais uma pessoa pelo menos ali, otimizar, para mercados que não é tão uma inauguração, mas existe uma incrementação muito poderosa ali que por meio da tecnologia dá certo. Você acha que a gente está em que momento hoje no Brasil nesse quesito aí? Eu acho que tem alguns pilares estruturantes que vêm atrás dessa pergunta sua, né? Então, acho que a primeira coisa, o senso de propriedade caiu muito. E aí você vê que a necessidade de ter, ela diminui. Então, uma coisa que é super antiga, todo mundo esquece, título de clube. Uhum. Isso não tem tanta relevância quanto tinha no passado. Era herança, né? Era herança. Carro não é o grande sonho da maioria das pessoas terem carro. A propriedade, a sua casa, não é sonho de tanta gente. Uhum. Então você vê que há um desapego ali pela propriedade no sentido de longevidade. Eu acho que ali começa um pouco na mudança. A segunda é que todos eles entendem um problema. Então, o próprio Jim Pass, ele antecipou esse problema de uma forma muito inteligente e aí ele começou a testar. E eu acho que esse é o segredo, você tá muito flexível para fazer diferente. Então, poxa, começou a vender B2C, o esforço de venda de B2C é completamente diferente do esforço de venda de B2B. E aí, para aquele negócio, se todos os empregadores pudessem dar saúde para seus empregados, será que a gente não transformaria um mundo onde as pessoas são mais saudáveis? Uhum. Poxa, acho que sim. Será que não é essa a trajetória que eu quero fazer? Então, as pessoas começam a construir isso por esse caminho. O Uber é a mesma coisa, ele identificou um problema. Sempre soube que seria muito difícil fazer isso dar certo. Por quê? Porque dependia de uma escala que era impensável no mercado que não existia. Então você tem dois grandes desafios lá, que é um desafio de fazer o mercado existir e em existindo ter escala. E em tendo escala, administrar a concorrência. Então você tem ali um monte de variável que você precisa saber navegar e ter flexibilidade na jornada, porque o caminho não tem receita de bolo em nenhuma dessas. Então você vê de uma forma muito, muito simples, né? Então, quando eu falo desses pilares, são esses temas, né? Falar, poxa, tem um problema que existe na sociedade, as pessoas querem resolver. O índice de serviço não era tão bom, quero melhorar. Acho que o Nubank é o grande exemplo, né? Pô, tinha um problema de índice de serviço. Eu quero melhorar isso. Eu posso fazer melhor, entregando mais, e por isso que tem tanto sucesso esses cases. O senso de propriedade é muito mais baixo. Ninguém quer construir um patrimônio, as pessoas querem viver experiências. Uhum. Então, você coloca tudo em perspectiva, você cria um ambiente propício para que novas tecnologias e essa inovação toda floresça. A jornada da captação, fala, poxa, prometer, eu brinco que é um guidance de longo prazo. Cara, eu vou fazer isso porque eu quero resolver esse problema, eu vou entregar essa oferta de valor desse jeito, e aqui desse jeito eu vou deixar um asterisco que eu quero voltar nele, para entregar muita rentabilidade futura. Mas isso é uma aposta. Por isso que eu tô falando de capital de risco aqui. E se der certo, eu vou retornar muito mais do que um capital linear aqui. E o desse jeito, que eu acho que é muito importante, o como essas empresas vão entregar. Uhum. Tem muita empresa que ficou no caminho que não soube se posicionar. E fica no caminho, poxa, porque teve um erro de posicionamento em regulatório, teve um erro de posicionamento público, não entendeu o contexto que estava inserida.
foi menos flexível às mudanças, insistiu num caminho por N razões, que pode ser paixão, pode ser convicção, enfim, chama o que quiser, mas não teve a flexibilidade que é típica nesse mercado e não prosperaram. Mas quando você começa a juntar tudo, poxa, todas as empresas que a gente conversou, é indisputável a reputação das companhias. Então, o como da construção foi muito importante. Saber construir isso do ângulo certo. E para o investidor, naturalmente, é excelente, porque aí, poxa, você tem ali o portfólio do que conseguiu entregar, e isso entrega credibilidade, os profissionais que conseguiram prosperar nesses ambientes estão conseguindo fazer novos, né? Eu acho que a gente tem um amigo em comum, que eu sempre gosto de citar, que é o Eduardo Bayer, que tá indo pra terceira, né? Eu falo, poxa, Edu, tá você na terceira, né? Então, é muito, muito legal você ver esse ecossistema florescendo e também é parte do perfil. Assim, eu sempre vou bater nessa tecla da flexibilidade, que as coisas funcionem e que você saiba também mudar a rota. Porque, poxa, se o Gympass tivesse caminhado no caminho B2C, ele era um concorrente óbvio para o principal stakeholder, que era a academia. Na verdade, ele falou, poxa, se eu pegar essa turma que está aqui no trabalho e vou levar ele para a academia aqui perto, e essa turma que está viajando, será que ela não quer fazer atividade física onde estiver? E aí você começa a ter vários cenários de casos de uso que, puta, faz a plataforma explodir. E aí vindo pro meu lugar, né? Poxa, e o jurídico nisso? O jurídico nisso poxa, como é que a gente faz isso acontecer? Fala, poxa, qual o caminho que eu vou usar? E muitas das vezes você não vai ter o caminho, então você vai ter que navegar naquele lugar que é super cinzento e pensar pelo sistema, não pela lei. Não vai estar escrito lá, benefício trabalhista, Gympass. Isso não vai estar lá. Então, cara, será que isso casa? Será que tem um apelo? Ou será que a sociedade reconhece, né, que... Eu gosto muito de falar de teoria regulatória, né? Que é um assunto chato, mas eu vou tentar trazer ele legal. E legal de interessante. Será que muito do que se sai na lei é o que as pessoas aceitam? Então, no mundo moderno, as coisas não são estáveis. Há uma inflexão constante, e aí as coisas vão se transformando, as novidades vão aparecendo, e depende muito daquilo que as pessoas entendem como razoável. E aí você constrói todos esses negócios em cima disso. Uber é isso. Não estava escrito ali que, é permitido. Não, teve uma baita de uma batalha regulatória, mas a sociedade viu que aquilo era bom. Que ajudava o motorista, ajudava você a se locomover, tava ali a um clique de pegar uma viagem. Então, essa construção de reputação, o como você aceita, tem muito do papel ali dos advogados, dos comunicadores, das pessoas que trabalham com relações governamentais, das instituições. Então, o como da construção foi determinante. Eu lembro de uma entrevista que eu vi certa vez com um executivo, acho que nem foi no Brasil. Ele deu uma entrevista de passageiros que caíam de patinete, as coisas. Falou, putz, o passageiro tem que levar o capacete. Cara, o passageiro não vai levar o capacete. Por mais que a gente acredite que seria bom que ele levasse, o cara não vai levar o capacete. Imagina só, vou pegar minha mochila, vou pôr um capacete aqui, vou pegar o aplicativo, abrir, pegar o patinete, você andando. Não vai. Então, um pouco dessa sensibilidade do que a sociedade espera da organização é um pouco ali do segredo que deu certo em todas essas organizações que ainda estão aí, que estão levando o nome do Brasil para fora. Pô, é uma perspectiva, assim, até diferente da que eu tinha, tá? Aliás, assim, eu esbarrei já nessa sua perspectiva, mas é muito interessante que você trouxe. Porque, assim, se a gente olhar pela perspectiva de geração de negócios, eu ia falar para você assim, sei lá, Amazon. É impossível definir a Amazon. Eu não consigo. Porque a Amazon começou com marketplace de livro, aí agora é nuvem, ela é streaming, ela é equipamento, ela é um monte de coisa, não dá nem para mais definir. Ela foi, assim, encaixando, não tem, né? Se eu olhar pro iFood, marketplace, mas
também é vale-refeição, alimentação, mas também você vai criando algumas verticais que, no final das contas, o que vai restar mesmo ali é uma reputação de uma marca que, de fato, está atendendo o que aquele determinada comunidade que ele elegeu para resolver as dores está pedindo. E aí começa a criar em cima disso. Por outro lado, tem isso, que é assim, como é muito rápido, esses nativos digitais são muito rápidos, porque o serviço ele é digital, acaba que às vezes entra nesses limbos, né, jurídicos, regulatórios, ou mesmo numa completa lacuna. E aí você tem que criar uma norma. Só que o profissional do legal, do jurídico clássico, ele vai dar uma resposta sempre olhando com o retrovisor, status quo para trás. Então, olha, vê o que teve lá atrás. E faz o raciocínio de tentar encaixar de alguma maneira esse negócio novo aqui no velho. E a gente já tem exemplos gigantescos disso, né? Você vai pegar a grande... Eu acho que foi a grande disputa, assim. Porque foi a primeira grande disputa entre uma novidade de um nativo digital violentamente grande, já era muito grande à época, e os atores tradicionais, que foi quando o WhatsApp lançou aquela ligação que hoje é comum todo mundo ligar pelo WhatsApp, mas em 2012, 10 não era, nem lembro se era entre 2010 e 12 que eles vieram com isso, mas não era. E aí você via assim, todas as teles falando, não, isso aí é uma ligação de voz, é um SMP, o serviço móvel pessoal, logo, ele não pode fazer isso, porque ele não está pagando esse tributo, FUST, FUSTEL, ICMS, não tem autorização da Anatel, logo, pelo amor de Deus, Anatel, imprensa, ele não pode não. Aí se você olhar todas essas, né, disputas que envolvem a criação de um novo arcabouço legal normativo, o debate que isso é promovido no seio da sociedade, tendo em vista principalmente o viés do consumidor. Pô, você vê que numa trajetória, assim, quase em todas essas discussões, as novas tecnologias aliadas à demanda do consumidor prosperaram. Foram para frente. Mesmo tendo outros atores falando, não pode, tenta encaixar no velho. E aí que tá, eu vejo que todos os grandes diretores jurídicos que eu conheço, quando se deparavam com alguma pergunta ali da empresa, de outras áreas, do CEO, né, sempre foi, dentro dessas empresas nativas digitais, uma perspectiva mais ampla, de entender o sistema que você colocou. E não entender a norma positivada, porque a gente está num sistema positivista, então é baseado numa produção legislativa e o encaixe disso pelo judiciário, ou quem quer que seja. De entender o sistema todo. O sistema todo é muito mais do que só o judiciário, que antes o profissional jurídico só olhava para aquilo ali, né? Aí você tinha um consultivo e tal, mas só olhava para isso. Só que o que eu vejo pouco, tá, Vinícius? Eu vejo muito pouco ainda, em quase todos os jurídicos, tá? De utilizar algumas outras ferramentas, tecnológicas para gestão. Porque a tecnologia como um fim em si mesma é nada. Agora, sabendo como utilizar para gerar um ROI para a empresa, aí eu vejo pouco. Quem está aplicando é quem realmente está nessa bolha, quem está aplicando mais. O que você acha que existe hoje ainda para implementar num cenário total de um jurídico de qualquer empresa, assim, que a gente possa enxergar esse valor agregado que antes era muito intangível? O cara falar, tô indo com processo, ganhei ou perdi. Esse ganhei ou perdi, ele é mais tangível, mas assim, tem mais
batalhão de outras coisas aqui que antes ficava num intangível para dentro da empresa. Como é que você vê isso? O uso das novas tecnologias, departamento jurídico, gestão? Eu vejo com muito bons olhos. Acho que do seu primeiro ponto, se você olhar todas as tecnologias, desde o WhatsApp Call, é o que você falou, está resolvendo um problema. Então, se você está resolvendo um problema, quando a gente decidiu se submeter a leis, a gente não decidiu que o mundo não seria melhor 10 anos para frente. E é por isso que tem esse vínculo. Então, você tem lá o cara do WhatsApp Call, adora o WhatsApp Call. Por quê? Porque ele tá numa interação por escrito e percebeu que precisa ligar. Pô, vou fechar o aplicativo, vou fazer uma navegação aqui, vou pegar o telefone, digitar o número. Não era isso que entregava facilidade. E todas as tecnologias, sem exceção, você tá pensando uma facilidade. Se pensar o Netflix, o que ele quis resolver? Puta, só ir da locadora, pega o filme, devolve o filme lá. Cara, eu tenho internet, vamos usar a internet pra fazer isso? Se pegar Uber, poxa, será que eu realmente preciso ligar um ponto de táxi e marcar a minha viagem? Será que, puta, esse carro que tá passando aqui, eu não posso apertar um botão e ele vir? Pegar o Gympass, pô, tem uma academia aqui, será que realmente eu preciso voltar até a minha casa? Eu vou pegar um trânsito aqui na Marginal, vai ser difícil pra caramba, eu vou chegar meia-noite e vou pegar aquela academia da meia-noite a uma. Não, talvez eu ir aqui e o meu mesmo plano atender tudo isso aqui e eu levar esse cliente para aquele cara que não tem, ou levar esse passageiro que nunca seria o passageiro daquele carro. Então, tudo isso é um jeito de trabalhar a inovação. E por que isso é possível? Diferente do que você acredita, as leis não são estáveis. Uhum. Você vê que tem um movimento legislativo intenso todos os dias. Então, o ambiente, eu gosto de falar que é um grande espiral, com forças para todo lado. Então, é um regulador puxando uma agenda, é o consumidor querendo outra coisa, é o Estado eventualmente querendo arrecadar, a nova tecnologia querendo ser aceita. Isso tudo cria uma dinâmica de forças que resulta no novo. E aí, onde que o jurídico entra nesse contexto? Se o jurídico for avaliar pelo que já existe, ele vai avaliar de um jeito errado. Porque ele não tem todos os elementos dessa dinâmica de força. Então, quando o jurídico for olhar, ele vai ter que olhar sob uma ótica de risco. Uma das ferramentas que eu adoro usar no jurídico é pesquisa. Hoje a gente discutiu agora recentemente uma regulamentação. Qual que é a opinião da sociedade sobre isso? Será que não vale a pena a gente tentar pautar esse debate a partir de uma pesquisa? Vamos tentar entender o que o consumidor quer. Por que esse produto desse jeito, com essas características, é importante? Porque aí, você tendo dado, você não está discutindo a sua posição. Você está discutindo por que você está conseguindo resolver um problema que é importante para o país, para o mundo, para aquela comunidade, para aquele perfil. E isso começa a expandir. Eu quero olhar análise de risco. Poxa, está escrito lá na Constituição que a gente pode ter livre iniciativa, que todos os advogados adoram usar. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que, poxa, você pode inovar que nenhum direito vai te proibir. Vai te proibir o quê? De cometer crime, de cometer infração, de fazer os atos ilícitos, etc. Então, e o que é engraçado de todas as inovações, em algum momento ela bate numa reserva de mercado. Então, quando você fala do WhatsApp, ela bate na reserva de mercado da Telecom. Quando você fala dos outros setores, todos têm ali algum momento que pode ter uma reserva regulatória que as pessoas cumprem. Então, a agenda, eu gosto de falar até quando as pessoas de outras indústrias que não são as nativas digitais falam, poxa, por que vocês pensam assim? E eu devolvo para eles, por que vocês não pensam assim? Porque talvez para vocês é muito mais importante desburocratizar e fazer disso um mercado ainda maior para atender muito mais gente. E para vocês é bacana que vocês vão poder fazer mais dinheiro, para o Estado é ótimo porque vai arrecadar mais, para o consumidor é maravilhoso porque ele tem uma oferta melhor de serviço, e você criou uma lógica infinita de melhoria. Então, eu acho que o desafio da advocacia hoje é empoderar pessoas para navegarem nesse lugar, que é arriscado, óbvio. O regulador não acordou e falou, não, realmente, o Uber tá lindo, venha, seja bem-vindo, tapete vermelho. Não foi assim. Mas em dado momento ele percebeu, falou, poxa, isso faz bem pro país.
É. Olha a quantidade de impostos que essa turma está recolhendo, olha a quantidade de gente que está conseguindo levar comida para casa. Pô, talvez eu não queira proibir isso. Preciso colocar regras? Como tudo. Vamos colocar alguma regra aqui para a coisa andar bem. Mas não é uma regra de proibição. Uhum. Então, acho que começar a olhar por essa perspectiva é um jeito diferente pro jurídico trabalhar. E óbvio, vai ter o dia que o jurídico vai falar não. É uma ilusão falar, não, a gente vai buscar soluções. Não, vai ter dia que não. Fala, gente, isso aqui pode ser um crime. Crime não vai fazer, assim. Claro. Fala, isso aqui, cara, é completamente irregular, porque tem esse aspecto da reputação que você não tá entendendo. Essa lei tá escrito assim por causa disso. Então esse é o problema que eu tenho que resolver. E resolver esse problema não necessariamente significa inviabilizar o produto. Só pensar de outro jeito. Então, fala, poxa, como é que eu chego lá sem criar esse tema aqui? Então... Pô, você falou uma palavra, assim, a palavra do começo do nosso papo foi flexibilidade. Agora você falou uma palavra que eu acho que é muito importante, que é risco. Fazer essa mensuração de risco. Aí, dentro ainda dessa linha, você tem hoje também um monte de possibilidades que você não tinha antes, seja de pesquisa de jurisprudência, decisões anteriores, que hoje está mais facilitado você organizar a história toda. Jurimetria, que dá para você ver a chance de lograr êxito, ter êxito em determinada vara, determinado estado, sei lá. Você tem hoje mais elementos disponíveis para a atividade de legal para justificar um monte de coisa dentro da companhia, né? E você até deixar de pagar, ter um custo muito elevado que você teria que insistir numa ação, talvez, que você poderia fechar um acordo. Não sei. Isso vai fazendo com que o drive desse jurídico seja muito orientado também, não para administração de escritório somente, mas para administração ali de custo versus oportunidade versus o risco que eu estou correndo, olhando sempre perspectiva futura de crescimento. Você chegou já a utilizar essas outras ferramentas, esses encaixes? Você usa, né? Sempre vai usar. Eu tive sorte e privilégio, talvez, de não pegar nenhuma empresa que tinha contencioso massificado gigantesco. Que justifique eu ter muito jurimetria, essas coisas. E por quê? Vou voltar naquele meu ponto. O como você constrói é muito importante. Então, quando eu pego... Eu gosto muito de contar esse exemplo, né? Uma das coisas que mais me deixa, assim... felizes da Pet Love, por exemplo. Pet Love tem um jeito de pensar que é só dela. Então, a primeira coisa, Pet Love não vende animal. A gente não acredita nisso. Então, a Pet Love fala muito mais do que não faz do que faz. Então, falar que não vende animal é muito importante. E por que a gente conta? Porque, poxa, a gente acredita nisso. E aí, quando você traz isso para a estratégia do negócio e desdobra em cultura, qual que é a primeira cultura? A gente fala, o nosso cliente é o pet. Pet não tem cartão de crédito, não passa na maquininha, não compra ração, não leva no carro, não leva para tomar banho. Mas por que o meu cliente é o pet? Aí a gente vai falar, então eu vou cuidar primeiro do pet, depois do tutor, depois do médico veterinário. Por que eu cuido primeiro do pet? Porque na Pet Love eu não vou vender enforcador, na Pet Love eu não vou vender gaiola, eu não vou vender anticoncepcional de fêmea, porque nada disso entrega bem-estar. Quando eu tomo essa decisão de cuidar do pet, um outro exemplo, no plano de saúde da Pet Love, se você quiser fazer uma eutanásia do pet, você tutor ou proprietário, como alguns chamam ainda, a gente vai avaliar se é ou não é um caso de eutanásia. A comissão técnica independente. Eu vou falar, no plano você não faz. Por quê? Porque isso não traz bem-estar pro pet. Na hora que eu tomo a decisão intencional do como, todas as decisões decorrentes dela, elas saem muito alinhadas com aquele ponto. Tipo, o que é o pet na sociedade hoje? Ele tá dentro da sua casa, você trata ele como seu filho. E aí, a consequência é que o tutor, ele vai confiar na minha leitura. Então, ao tratar o pet como meu cliente, eu vou ter o tutor do meu lado, porque ele sabe que se eu decidir contra ele, eu tô decidindo em benefício do filho dele. Então, por isso, a gente consegue gerenciar muito mais numa cultura do certo, da construção com reputação,
do que exatamente na gestão do passivo. Então, poxa, quando a gente desenhar os documentos, fala, poxa, eu quero ter letra pequena, que não quero ter letra pequena, eu quero que o cara tenha certeza que se tem carência pro seu produto, eu quero que você saiba que tem a carência. Eu não quero que você compre o meu produto e quando você precisar dele para cuidar do pet, eu levanto a mão e falo, ó, tem uma carência aqui, nota de rodapé da página 32 dos termos e condições, que você não viu, porque, putz, tava meio difícil de você ler antes e tal. Não, cara, põe a carência na landing page, explica quais são os produtos que não atende e quanto tempo vai poder. Então, essa transparência e esse jeito de pensar, olhando e falar, cara, o que eu, cliente, queria ter? E uma das coisas que a gente incentiva muito na Pet Love, tenha um pet. Então, 96% dos colaboradores da Pet Love tem pet. Então, eles sabem com propriedade o que a gente está falando e por que a gente pensa assim. Então, fugir um pouco da sua pergunta, falar, pô, você usa esses sistemas técnicos todos? Eu uso. A boa notícia é que eu não necessariamente preciso deles. Por quê? Porque eu construí de um jeito que o meu passivo está controlado. Então, naturalmente, pô, vou ter uma disputa regulatória, um tema diferente, que não é uma ação de massa. Aí sim, eu vou querer usar tendências, que tipo de argumento que nós vamos fazer, poxa, como que a gente vai construir isso, o que é aceitável, sabe? Então, as próprias disputas ali que a gente tem, eu sempre falo pro meu time, falo, gente, lembra quando for fazer defesa que o pet é filho de alguém. Então, se a ração atrasou, pensa se fosse com você. Então, sejam empáticos com a situação, e aí isso acaba reverberando no meu atendimento. A Pet Love ganha prêmio de atendimento a rodo. Por quê? As pessoas são todas pet lovers. Então eles entendem o problema do cliente e não quer que esse problema prolongue. E, obviamente, isso torna a vida do departamento jurídico muito mais fácil. E a diferença de uma resposta de um profissional sênior para alguém que só está se aventurando, eu acho que é isso que você colocou. Porque eu acompanhei várias ondas, você também. A gente teve a onda do preciso ter um site, aí depois a onda do preciso ter um app, agora a onda do preciso ter um bot com IA. E assim, não necessariamente você precisa. Depende. Não dá para colocar o business ou a área depois de tech. Falou assim, eu quero mostrar que eu sou o cara que está agregando, tô aqui, tô usando tudo que tem disponível de tecnologia, tô perdendo alguma coisa. Então, bora integrar. Não. O que teve de gente fazendo app que não teve ninguém acessando o app, não está escrito no gibi. Pô, as pessoas, elas têm um determinado tempo de dedicação no celular na vida delas. Elas vão eleger uns 6 apps lá para ela usar todos os dias. O resto vai ser resto. A gente tem não sei quantos apps instalados no celular. Eu mesmo uso de verdade uns 4 apps assim toda semana. No máximo, estourando. Também agora com bot, com IA e tal. Também tem às vezes algumas ondas. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo que eu não sei, não é um segmento que eu compreendo. Você falou de proprietário ou tutor. Hoje na legislação é proprietário ou já é tutor? Hoje a legislação trata como objeto, Caraca. Então trata como proprietário. Então, um dano ao pet, pela legislação, é equivalente a um dano ao carro, despesa patrimonial. E aí eu acho que, de novo, volta para o meu ponto, né? Há uma pressão social por melhoria da legislação. O próprio relatório do novo Código Civil já dá uma mexida nesse lugar. Ele traz o pet como ser senciente, que é um ser que tem sensibilidade, que reage aos estímulos, que não é um carro. Então, ele já começa a vir nessa sensibilidade e delega por uma lei complementar um pouco do regramento, né? Você vai na lei de crimes ambientais, maus tratos contra animais domésticos, tem agravante. Hoje, se você olhar alguém soltando fogos de artifício, fazendo barulho, você vai dar uma olhada à tora e você vai falar, poxa, e as pessoas, os idosos, as pessoas com TEA e os pets? Esse cara não tá prestando atenção nisso.
E aí você começa a ver o que é isso? Isso é reflexo de evolução de sociedade e no meu mercado, do papel que o pet ocupa. Então, o pet, quem que ele era? O que comia o resto da sua comida, que latia no portão e que te protegia. E aí tem aquela plaquinha clássica ali, né? Cão bravo, não entre. Hoje não. Hoje as placas são... esta é a casa do pet, eu só pago os boletos. Essa é pet aqui dentro. O seu pet é bem-vindo. Então você vê o que é a mudança. Que o pet tá para dentro de casa, ele é parte da sua família, você trata ele como filho. Então, a lei não tá lá ainda. E aí, se as companhias não perceberem isso, você tem um reflexo no seu cliente. Total. E aí, você vai ter o reflexo, o seu cliente insatisfeito, ele pode não comprar, que é ruim, mas ele pode não só não comprar, como te processar, que é pior ainda. Então, esse é um pouco do contexto onde o pet está inserido, por isso que eu gosto muito de olhar a lei não só pela lei, mas a lei pelo julgamento valorativo. Fala, poxa, o que é isso aqui? Isso aqui faz sentido? Assim, será que não está na hora de mudar o jeito de pensar? Então, é por ali que a gente vê os ângulos. É muito interessante mesmo, até do ponto de vista assim, porque assim, você já usa a palavra do jeito adequado que vocês acreditam, aí obviamente que tudo isso é refletido em lei depois da gente valorar algum fato para transformar numa norma. Mas assim, de uma outra perspectiva de business, também tem várias empresas, para não dizer a maciça maioria ou todos, tá? Que falam, somos empresas de tecnologia. Aí quando você vai ver tecnicamente falando, o KNAI dessas empresas, pode até ter um KNAI secundário ali de tech, mas o principal não vai ser o de tech. Aí eu fico falando que se o Itaú nascesse hoje, ele ia falar que era uma fintech, e aí ia colocar no LinkedIn que é uma empresa de tecnologia. Mesmo a Estônia, você vai entrar no LinkedIn da Estônia agora, vai estar lá, desenvolvedor de software. Pode ser que tenha um KNAI desenvolvedor de software lá, mas o principal não é. É um pouco isso, assim, até... E aí foi por outras questões também se posicionando como tecnologia, porque de fato a gente está numa inflexão de mudança nos negócios, na sociedade, que para grandes fundos se posicionar como tech e para o consumidor também é muito interessante se posicionar como, sou uma empresa de tecnologia. Aí quando você enxuga, não, você é intermediação. Não, você é uma credenciadora. Não, você é, né? Mas é uma coisa assim que acontece. Primeiro acontece para depois ver uma reação jurídica, talvez no tribunal, ou jurídico do ponto de vista de criação de um novo arcabouço normativo, seja numa agência reguladora, seja no Congresso, enfim, né? Isso é muito interessante. Cara, muito obrigado pelo papo. Mesmo, eu acho que você tem que vir muito mais vezes. Mas assim, quem quiser te encontra como? Eu tô no LinkedIn, Vinícius Sala, só adicionar lá. Não dá nem pra errar, cara. Vai ter só eu. E poxa, eu tô por aí, eu gosto sempre de bater uma bola e conversar, falar de coisas. Então, tô sempre aberto aí a boas conversas e obrigado aí pelo convite. Foi muito especial aqui bater um papo e relembrar histórias que vivemos juntos, algumas, e poder dividir um pouco uma perspectiva aí com uma turma bacana. É nada, eu que agradeço, cara. Você nunca se limitou, sempre tá aberto a fazer e falar de todas as coisas, além de, obviamente, ser um grande diretor jurídico. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Bom. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal e também aproveitar os outros episódios que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Isso aqui é uma aula em forma de conversa. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!